História, sexto ano. Chegou aí a tela? Sim. Então vamos lá. Aí eu vou parar de onde. Eu vou continuar de onde a gente parou. Não, foi isso aqui, capítulo 2. Deixa eu só carregar. Pronto. Carregou. Aí a gente estudou ontem a história antes da escrita. O homem lá, quando ele descobriu o fogo, quando ele descobriu os metais, né? Então, como foi que isso desenvolveu para a vida dele, né? Através da caça, através da pesca, certo? De cozer os alimentos, certo? Acender o fogo. Então, tudo isso a gente viu ontem, né? Uma parte ontem. Aí eu disse que o estudo da história, a gente já foi. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Ingrid. Falta só Davi. Hoje, professor, Daniel entrou de novo. Eu acho que é porque o celular dela tá com problema. Aí então o estudo da história antes da escrita, né? Aí tem os paleontólogos, tem os arqueólogos, certo? Os paleontólogos eles estudam a origem e a evolução dos seres vivos por meio dos fósseis. Já os arqueólogos por meio dos vestígios deixados pelo ser humano. A gente já viu a linha do tempo aqui, já viu o que é a palavra fóssil e já estudou o método de datação que é o carbono 14, viu? Então, o carbono 14 ele é o que é uma substância que é encontrada, né, nos seres vivos, que vai se desprendendo lentamente a partir da morte de um animal ou de uma planta. A gente viu que isso faz parte da datação, viu? É um método de datação, ok? Aí isso é um dos métodos, né? O outro método é a estratigrafia, mas o método mais conhecido é o carbono 14, por isso que eu estou dando ênfase a ele. Aí falamos sobre a origem do ser humano, falamos sobre os mitos, foram as primeiras formas de expressar a origem humana. Os mitos são histórias elaboradas pelos povos para explicar. Oi, Aquilo era um fóssil de um mosquito, é? é o quê? Aquilo que passou, que a senhora acabou de passar, era um fóssil de um mosquito? Sim, de uma libélula. É? É, Menino, não sabia que libélula tinha osso, não. ela não tem osso não, é o formato dela que fica na rocha. Entendi. Aí nós temos a avenca, né? A samambaia, que nós chamamos por avenca. Aí também ó, na rocha, certo? Ela também não tem osso, mas ela ficou aqui, ó, na rocha. E aí vimos a origem do ser humano. Professor, Os mitos. Oi. avenca é um peixe? Não, a avenca é uma planta. Você nunca viu uma avenca, não foi? Nunca. Nunca? Aí depois a avenca ela é cheia de pontinha, desse jeito aqui, ó. Ela é cheia de pontinha desse aqui. Ela tem um caule, ela tem um talo, Nunca. é um talo e ela é cheia de folhinhas daqui, ó, dos dois lados. Eu Pronto, pensei que fosse um peixe, que se fosse a os espinha, né? espinhos dele. Não, mas não é não, viu? Aí a origem do ser humano. Então nós temos aí a origem do ser humano e foram as primeiras formas de explicar a origem humana foram pelos mitos e os mitos eles vão então ser histórias elaboradas
pelos povos para explicar a realidade, né? Sua percepção da realidade. Essas narrativas elas valorizam as forças da natureza e contemplam personagens reais e imaginários. Os mitos são narrativas importantes para conhecermos as características e a lógica da organização dos diversos povos existentes. E aí vamos começar com o primeiro mito, que é o Dogonus, que é um povo do Mali, na África, que conta um mito sobre a criação do mundo a partir do ovo. Então, eu vou pedir para a Eloá ler aí, certo? Sobre a origem aí do Dogonus. Os povos do Mali dizem que a deusa Ama criou um ovo dividido em 4 partes. Cada parte continha um elemento: terra, ar, fogo e água. Um dia, os elementos começaram a interagir, causando uma série de explosões. O resultado foi o surgimento da vida na Terra. Em seguida, cortou em si mesma uma sequência de gêmeos. Um deles, Urubu, acabou se rebelando e fugiu. Ama, então, espalhou pelo mundo as classes de Nomo, o segundo gêmeo, a fim de restaurar a ordem. Mais tarde, tornou a reunir suas partes. Nomo reviveu e foi o responsável por criar 4 espíritos, aqueles que se tornaram os ancestrais dos Dogon. Ok, aí vamos para o segundo mito, que é o do Mavutissinim, o Sol e a Lua. A história pertence aos mitos do povo Kamaiurá e fala sobre a origem dos povos indígenas. Lê aí, Ingrid. Oi, professor. Lê aí. Tá. Só existia magos o quê? Mavutissinim. Mavutissinim, que vivia sozinho na região do Mopiná. Sem parentes, possuía apenas para si o paraíso inteiro. Um dia sentiu-se muito só. Usou então de seus poderes sobrenaturais, transformando uma concha em uma linda mulher. Casou-se com ela. Tempos depois nasce seu filho, Mavutissinim. Sem nada explicar, levou a criança à mata. E os funcionários retornaram, nômades retornaram, a mãe desolada voltou para a lagoa, transformando-se novamente em uma concha. Apesar de ninguém ter visto a criança, os índios acreditam que o filho de Mavutissinim tenham se originado todos os povos indígenas. Foi também Mavutissinim quem criou tronco e árvore. A mãe dos gêmeos, Sol, Uati e Lua, Iaê, Responsáveis. Vários acontecimentos importantes na vida dos xinguanos, antes de se tornarem astros. Ok, aí Ravena, tira a print aí e lança lá, porque vai ter essa pergunta lá também, viu? Certo, professor. Aí, professor, que a gente já tirou o print? A gente vai ter que copiar, professor. O quê? Essa história? Não, eu vou perguntar qual é o mito do povo Kamaiurá, do que ele fala. Certo? Pronto. Aí agora, ok, vamos passando aqui o infográfico. Olha aqui como são os nossos ancestrais, né?
Você conheceu algumas explicações míticas para o surgimento dos seres humanos. Agora vamos conhecer algumas explicações científicas que existem sobre o assunto. Então, o mundo era desse jeito, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Aí depois começou a dividir, né, a terra e a água. Aí, ó, cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, primeiros organismos vivos em que se conhece. Depois, cerca de 945 milhões de anos atrás. Aí, cerca de 440 milhões de anos atrás. Cerca de 417 milhões de anos atrás. Cerca de 360 milhões de anos atrás, primeiros répteis. Cerca de 248 milhões de anos atrás, surgem os primeiros mamíferos e os dinossauros. Cerca de 206 milhões de anos atrás, certo? Aí, tá aí. Cerca de 142 milhões de anos atrás. Cerca de 65 milhões de anos atrás, a extinção dos dinossauros. Cerca de 1,8 milhão de anos atrás, surgimento do Homo erectus. Então, grande parte dos cientistas de hoje... Eu posso tirar aqui? Pra quê? Não, precisa não. Isso aqui não vai cair essas datas na prova não. É tão interessante pra você. Pode, aí é pra você pode aí, ó. Tira o print pra você. Mas, professor, o senhor não coloca não o negócio das datas, não? Não. Pouquíssimas vezes. Foi, professor, quando eu estudei, a minha prova colocaram a data, a gente tinha que lembrar. Aí eu lembro das datas principais, mas eu perguntar assim pra você, quantos anos de milhões de anos atrás, todo mundo erra. Aí é melhor nem fazer. Mas Aí, eu quis ter isso, professor. então, aí eu acho melhor você gravar o evento do que a data. Agora, datas assim, tipo Dia do Índio, Dia do Descobrimento do Brasil, aí tem que Aí eu gravar. também não sei não, professor. É o quê? Hã? Você não sabe? Ela disse aí, eu esqueci também. Pois dia 19 de abril é dia do índio, aí já vai fazer uma pesquisa aí, vou botar no caderno de vocês. Pois é. E dia 21 de abril é Tiradentes e 22 de abril é Descobrimento do Brasil. Aí vocês vão Aí você vai fazer dar uma prova, professor. pesquisa, vocês vão fazer uma pesquisa sobre eles. Professor, Oi. o senhor sabe que aniversário é dia 25? Quem é que tá falando? Eu, Ingrid. E é, Ingrid, dia 25 é que dia, hein? Faz um domingo. Ah, tá certo. Aí, infelizmente, você não vai ser liberada da aula, não. Se fosse na segunda, aí você ia ser liberada, viu? Que bom. Vai fazer quantos anos? 11 anos, é? É, Que coisa boa, graças a Deus. Quando chegar, estiver perto, me diga para dar os parabéns, viu? certo. Aí, olha, grande parte dos cientistas de hoje considera que a vida em nosso planeta começou há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os seres vivos que conhecemos são resultado de uma longa trajetória. Os seres humanos, por exemplo, vieram de ancestrais cujos fósseis mais antigos foram localizados no sul do continente africano, com destaque para o Australopithecus. A pesquisa sobre a origem do ser humano está em constante construção. Os estudiosos ampliam nossos conhecimentos sobre o assunto de tempos em tempos, considerando as novas descobertas. Aí, ó, o Australopithecus ao Homo sapiens sapiens. Australopithecus, desde cerca de 5 milhões de anos, dimensão estimada do crânio é de 500 centímetros cúbicos. Ele habitou a savana e já andava sobre 2 pés. Possuía a arcada dentária e o esqueleto parecido com os do ser humano, mas o cérebro era bem menor. Homo habilis, cerca de 2,5 milhões de anos, dimensão estimada do crânio é maiorzinha, 650 centímetros cúbicos. Homem habilidoso, caminhava longas distâncias, além de fabricar e utilizar instrumentos para diversos fins. Homo erectus. Aí o Homo erectus ele é
desde cerca de 1,5 milhão de anos. A dimensão estimada do cérebro cresceu bastante, 950 centímetros cúbicos. O Homem erecto tinha cérebro maior do que o Homo habilis e mais habilidades com as mãos, o que o auxiliou no aperfeiçoamento de ferramentas. Além de viver em cavernas, foi responsável por uma das maiores conquistas da evolução humana, que foi o domínio do fogo. O Homo erectus foi sobre o domínio do fogo. Quem dominou o fogo? O Homo erectus, certo? Quem começou a andar sobre as duas pernas foi... Professor, eu posso anotar isso? Não, isso aí não, que eu não vou pedir não. Isso aí, durante todos os tempos, vocês vão estar sendo sempre lembrados, viu? Por isso que não estou pedindo para Isso vai cair copiar. na prova? Essa aqui, essa parte não. Aí, ó, Obrigada. ele além de viver em cavernas, ele foi responsável por uma das maiores conquistas do homem, que foi o domínio do fogo. Ele tenha sido o primeiro a sair da África, se espalhando pela Ásia e pela Europa. Então, olha, o mapa mostra os limites políticos atuais do continente africano. Para facilitar a localização, eles não existiam na época em que estavam sendo tratados. Então aqui, ó, tem o verdinho, aqui a tabelinha verde, ó. Aí a tabelinha verde é que o Anamensis, aí depois o Afarensis e o Garri e os africanos, certo? Foram encontrados fósseis de Australopithecus os tipos de Australopithecus das diferentes regiões da África, catalogados conforme descreve as legendas. O Anamensis, eu tenho sempre problema com essas palavras. Aí ele vai ser nessa região aí da África. O Afarensis deve ser do Afeganistão, sei lá. Ele tá ali naquela parte da África. O Garri naquela parte e o Africanos lá perto da África do Sul. Então eles foram encontrados aí. Aí vem o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens ele é desde cerca de 300 mil e 200 mil anos. A dimensão do crânio dele, estimada, é muito grande, é de 1.500 centímetros cúbicos. O homem inteligente dele é Homo sapiens, quer dizer homem inteligente. Homo erectus quer dizer homem ereto, em pé. Homo sapiens sapiens é o homem inteligente duplamente. Aí vamos para o Homo sapiens. Aí o homem inteligente. Dele descenderam o Homo sapiens neanderthalis desde cerca de 200 mil anos. Ou homem de Neandertal, que ele já foi extinto. O homem de Neandertal ele é referente ao vale de Neander, região da atual Alemanha, onde foram encontrados fósseis dessa espécie. Aí o Homo sapiens sapiens é desde cerca de 300 mil e 100 mil anos. A dimensão estimada do crânio aumentou bastante, diminuiu, no caso diminuiu, 1.400 centímetros cúbicos. É o homem duplamente inteligente, espécie a qual pertencemos. A postura ereta, a mudança das feições do rosto, o alongamento do polegar, que aumentou a habilidade manual. Foram algumas das principais transformações sofridas pelo Homo sapiens. Vocês sabem quais são o polegar de vocês? Hein? O polegar de vocês sabem? Da mão, qual é o polegar? O dedão. Não, é esse aqui, ó. É o dedinho. Menor de todos. Menor de todos, Furabolo. Professor, tá tudo preto. Tá tudo preto ou não? Tá aqui? Não, na sua tela. Tá não, deve ser na sua internet, porque aqui tá bonzinho. A minha internet tá ótima. Aí, ó, o polegar no Homo erectus, preste atenção. O Homo erectus, o polegar, certo? Ele aumentou, ele era pequenininho, certo? Ele era pequenininho assim, ó. Aí ele aumentou, ó, tá vendo? O nosso polegar, ele aumentou.
Porque aqui nós temos mais habilidade com pegar as coisas, certo? Ó, entendeu? Então o Homo erectus erectus, ele tinha essa habilidade com o polegar, viu? Então vamos aqui, continuando. Então, o polegar é o dedão. Não, o dedão é o do meio. Eita, professor, vai ter gibi. Aí tem aqui uma atividade que depois eu vou printar. Qual é o assunto dessa tira? Aí eu vou printar e vou mandar. Vamos aqui. Aí, ó, o período da história antes da escrita. Vamos aqui, o período da história antes da escrita, certo? Então, no período da história antes da escrita, isso é tudo antes da escrita, viu, pessoal? Tudo antes da escrita. A história costuma se dividir em 3 grandes períodos. Aí, esses 3 aqui. Aí eu vou, deixa eu só olhar aqui se para eu confirmar aqui. É pra copiar, professor? Hã? É pra copiar? Essa parte de copiar, eu vou pedir, eu vou botar lá no grupo para você fazer na segunda aula, viu? Para fazer na história na matéria de história. Então, olha, nossos ancestrais. Isso. Nossos ancestrais, diferentemente de outros animais, passaram a interferir na natureza, ou seja, começaram a fazer história. Eles dominaram o fogo, construíram armas, controlaram as cheias dos rios, começaram a cultivar a terra, desenvolveram a linguagem, fizeram arte, e tudo isso muito antes da invenção da escrita. Costuma-se dividir a história, então, ó, como a história antes da escrita teve uma duração muito longa, costuma-se então dividir em 3 grandes períodos. O Paleolítico, que é chamado a Idade da Pedra Lascada, que não tinha, só usava pedra. O Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida, que eles já começaram a fazer alguns instrumentos só de pedra. E por fim, os instrumentos de metais, que é chamada Idade dos Metais. Entendido? Quais são os 3 grandes períodos da história antes da escrita? Aí responde para mim para fixar na mente. Vamos aí. Quais são os três grandes períodos da história antes da escrita? Tem que responder, gente, para fixar na mente. Paleolítico. Os três períodos da história é paleolítica, neolítico e idade dos metais. Muito bem. Maria Carolina, responde para mim. Idade dos metais. Muito bem, certo? Aí vamos aqui, ó. O período dos... Como é que é a pergunta você escrever para lembrar? A pergunta eu vou botar lá no Google Sala de Aula, menina. Tudo que você copiar, turma do 6º ano, tudo que eu pedir... Peraí, Eloá. Tudo que eu pedi para copiar, que está sublinhado de vermelho, eu fiz uma pergunta. Então, quando eu perguntar quais são os três períodos da história antes da escrita, aí você vem nessa parte aqui, você vai ler e você vai procurar a resposta e vai achar. Entendido? Quem não fizer isso, vai pegar, vai se atrapalhar, porque essas perguntas eu vou tirar delas, eu vou tirar algumas para botar na prova bimestral. Ravena, tira print daí, lança lá no grupo. Certo, só um minuto. Aí, Eloá, você vai copiar, você e todo mundo da sala vai copiar na segunda aula
no seu caderno de história, tá certo? Certo, professor, mas eu estava querendo saber quais são os três grandes períodos da história antes da escrita. Eu só queria saber a resposta. Certo? Mas você não já viu aí que tá em negrito aí na tela? Olha aí a tela aí. Obrigado, professor. Achou? Achou, Eloá? Acho que eu vou copiar. Oi? Eu pensei que estava no texto, eu não consegui achar. Não, tá aí, nesse texto aí. Mas não tá no texto? Tá grifado em vermelho, menina. Eloá, não tô entendendo nada do que tu tá falando. Cadê Eloá? Aqui, professor. Eu Tá aí. não tô entendendo nada do que você tá falando. Aí não se preocupe com a pergunta. Eu quero que você tenha o texto. Porque a pergunta eu vou fazer lá no Google Sala de Aula. Depois eu posso até fazer para vocês. Ou vocês copiarem a pergunta do Google Sala de Aula no seu caderno. E as respostas vão estar aí no texto. O importante é escrever o texto para estudar pelo texto. Certo? Esse texto todo, professor, Sim. o longo tempo de fatos ou Tudo. a história antes da escrita? Tudo. A gente vai começar desde o fóssil. Fóssil, método de datação, carbono 14. Você escreveu sobre fóssil? Sim. Você escreveu sobre o método de datação carbono 14? Sim. Você escreveu o que são mitos? Sim. Pronto, aí depois eu lhe dou as perguntas todinha. Vou fazer as perguntas. Certo? Aí depois você vai escrever. Agora, já tirou o print, Ravena? Já mandei. Ok, aí vamos agora aqui, ó. O Paleolítico, ele é mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo, é o surgimento do Australopithecus, Paleolítico. Aí 10 mil anos antes de Cristo é o Neolítico. Aí 5 mil anos antes de Cristo é a Idade dos Metais. Aí vem o surgimento da escrita, que é mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. O nascimento de Jesus Cristo no ano 1 e o uso do termo pré-história no século XIX. Então, a gente vai aqui estudar, eu já vou logo dizendo que uma das perguntas vai ser essa aqui, certo? Que o que era nômade? Nômades são pessoas que se mudam constantemente, certo? Aí essas são... essa é uma das perguntas e essa é outra pergunta também, certo? Então vamos aqui, o Paleolítico foi o mais longo. Hein? Nunca mais veio. Quem? Andriele, que nunca mais chegou aqui. Ela tava aí. Time. Ela tá aí. Nossa. Tá. Que eu adicionei ela. Ó, o Paleolítico foi o período mais longo. Pera aí, Loa, presta atenção. Deixa lá, deixa aí. Depois a gente vê isso aí. O Paleolítico foi o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época em que ancestrais passaram pelas diversas fases da evolução, do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens. O que quer dizer Homo sapiens sapiens? Homem duplamente sábio. Homo sapiens, homem sábio, homem inteligente. Essa pergunta também vai cair na prova? Não, vai não. Mas lembra que eu disse que ele vai aparecer muito, Homo sapiens sapiens, Homo erectus e Homo sapiens sapiens, pronto. Homo erecto é o homem que está em pé, o homem ereto. O Homo sapiens é o homem com sabedoria. E o Homo sapiens sapiens é o homem duplamente sábio, duplamente inteligente. Aí ó, o termo paleolítico, ele vem do grego palaio, que é antigo, e litos, que é pedra, pedra antiga. Se relaciona ao fato de os hominídeos terem observado que uma pedra, ao ser lascada ou quebrada,
gravava uma ponta cortante, ganhava uma ponta cortante. Daí é chamado de paleolítico, viu? Aí paleolítico é isso, quando a pessoa quebra uma pedra, não fica uma ponta cortante. Aí eles descobriram isso. Pra gente é normal hoje, mas para eles não era. Aí servindo de instrumentos de defesa, caça e pesca. Por isso essa fase também ficou conhecida como Idade da Pedra Lascada. Então eles pegavam uma pedra, quebrava a pedra e aquela pedra ficava pontiaguda. Como ela ficava pontiaguda, ele fazia alguma arma, alguma faca, alguma coisa assim para caçar, para pescar, para cortar fruto, cortar folha. Aí nossos ancestrais viviam predominantemente da coleta de frutos e de raízes, da caça e da pesca durante o Paleolítico. Organizavam-se em grupos, protegiam-se do frio com peles de animais e habitavam cavernas ou cabanas feitas com galhos e folhas de árvores. Alimentos, habitações, terras, águas e bosques eram coletivos, tudo era coletivo. Eles eram nômades, ou seja, se mudavam constantemente para buscar alimentos ou fugir de ameaças naturais, inundações, excesso de frio ou calor e etc. Um avanço importante dessa época foi o uso e controle do fogo, que permitiu a melhora das condições de sobrevivência, o aquecimento do frio, o cozimento dos alimentos e a possibilidade de se defender dos animais. Com o passar do tempo foi criada uma organização do trabalho, os homens se encarregavam da caça e da pesca, tarefas mais arriscadas, né? E que exigiam o afastamento do grupo por certo tempo. Aí é por isso que eles se afastavam, né, para caçar, e as mulheres cuidavam das crianças e coletavam frutos e raízes, né? Aí aqui nós temos uma pintura rupestre, certo? Aqui, ó, as pinturas rupestres, elas são desenhos, né, e símbolos que mostram o uso do raciocínio. Ô, Ravena, tu tirasse foto, printasse aqui? Essa parte vermelha, sim. Essa aqui dos nômades? Tem certeza? Eu vou tirar de novo. Tire de novo aí, porque eu nem pedi para você falar. Tirou, aí você disse, tirei, professor. Deixa eu ver se tirou. Dos nômades. Tirou, viu? Tá. Nossa, professor, já é dia 15. Minha filha, o instante tá passando. Aí agora, tire aí do print tira aí o print sobre as pinturas rupestres. Então, olha, um destaque importante sobre a vida na época paleolítica é o conjunto das pinturas de animais, objetos e cenas cotidianas feitas pelos seres humanos nesse período. Nas imediações, deixa eu ver se ela colocou. Ela não colocou não, colocou agora, chegou agora. Muito bom, isso mesmo. Aí, ó, nas imediações nas imediações e também nas paredes das cavernas. Elas, segundo os arqueólogos, foram pintadas há cerca de 40 mil anos. Esses desenhos e símbolos, chamados de pictografias ou pinturas rupestres, eu chamo mais de pinturas rupestres, mostram o uso do raciocínio e de planejamento dos homens e mulheres daquela época para se expressar e se comunicar. Certo? Então, Ravena já colocou a imagem lá. Vocês vão baixar a imagem depois e copiar o que está grifado. Aí tem aqui, ó, a Gruta de Lascaux, lá na França. Não, essa aqui é outra, é em Cantábria, na Espanha, tá vendo? Ó? Os desenhos que eles fizeram nas paredes, essas pinturas rupestres. O povoamento do planeta. Então, como não vai dar tempo mais, a gente vai para a próxima aula,
vai fazer isso, tá certo? Então, pode começar a partir de agora. Vocês vão fazer aí o